Estou aqui com mais uma mulher empreendedora de sucesso maravilhosa, que é a Bianca Amorim. E eu vou te falar quem é um pouquinho dessa Bianca, que ela depois vai contar um pouquinho mais da história dela. Ela é formada em psicologia, life coach e apoia mães a resgatarem a mulher que existe dentro de você que está adormecida. É empresária e sócia da diretoria e diretora da Escola de Profissionais da Parentabilidade, onde mentora milhares de profissionais que desejam juntar a ela no propósito de apoiar famílias a viverem uma parentabilidade quando sai, possível e positiva. Porque às vezes quando a gente vira mãe, pai, acha que o negócio é muito pesado, mas ela vai ensinar a ser mais leve, né? Não se anular. Então seja bem-vinda, Bianca. Estou muito feliz de você estar aqui. Admiro demais o seu trabalho. Obrigada, Lari. Agradeço o convite. Tenho certeza que a gente vai ter um momento aí muito bom para conversar com essa mulherada, em grande maioria mães, né? Sobre essa parentalidade mais possível. Isso. E Bianca, me conta um pouquinho, assim, você se formou como é que nasceu essa ideia de você puxar para esse nicho que é certamente um pouco novo, assim, né? Sim. A gente não vê muito profissionais focados nessa área que, por exemplo, já precisamos muito, né? Isso. Eu sou formada há 15 anos em psicologia. Na graduação, não vi nada sobre maternidade, paternidade, essa parentalidade. Até os dias atuais, a gente não tem esse olhar na graduação, né? E eu não imaginava trabalhar com isso, não. Até que a maternidade chega na nossa vida, né? Eu sou mãe do Davi hoje está com 10 anos e o Lucas com 8 anos, né? E aí, quando o Davi veio, ele veio já de uma decisão muito pouco bem pensada, que é algo até natural na nossa sociedade, né? A gente criou ali um ritual que você se forma, dali a pouco você tá trabalhando, aí você casa e aí você tem filho. Você não contesta muito isso na sua vida, né? E eu tava ali, já tinha uns 5 anos de casada, tava... As cobranças. As pessoas já estavam pedindo, eu tinha uma realidade que eu me mudava com muita frequência por conta do trabalho do meu esposo, então eu tinha acabado de chegar numa cidade, numa região, que eu não tava conseguindo me recolocar no mercado de trabalho. Aí eu pensei, poxa, eu não tô fazendo nada, né, não tô conseguindo emprego aqui nesse lugar... Acho que tá na hora de ser mãe, né? Foi mais ou menos assim, sabe? Sem muito colocar os prós, os contras, no momento, se era realmente algo que eu queria ou se eu só tava ali seguindo o ritual que a sociedade coloca pra gente. E assim foi, tive o Davi, e o pós-parto do Davi foi um pós-parto, o primeiro mês especialmente, muito complexo pra mim, né? Eu percebi que o negócio era bem diferente do que a gente imaginava, né? Apesar de ter... planejado, desejado, os primeiros dias, as primeiras semanas foram muito difíceis, né? E eu realmente me perguntava em alguns momentos o que eu tinha feito na minha vida, né? Eu queria trabalho, mas não era tanto trabalho assim, 24/24, 7/7, sem férias, né? Carteira assinada. Mas com o tempo eu fui me organizando mentalmente, eu realmente cheguei muito próxima de ter uma depressão pós-parto, eu tive síndrome de pânico, eu realmente me sentia muito mal, assim, pelo medo mesmo de ter uma responsabilidade, que era a vida daquele filho, morando longe de todo mundo, então não morava próximo dos meus familiares, e aí começou a vir uma pressão muito grande, né? Nossa, se acontece alguma coisa comigo, como é que fica essa criança? Porque o pai tá trabalhando e eu tô aqui com ele, e isso foi gerando aí muitas questões emocionais. Com o tempo eu fui pedindo ajuda, que foi assim minha grande salvação. Eu realmente não tive uma depressão pós-parto, porque rapidamente montei uma rede de apoio. Naquele momento eu nem sonhava com esse nome, rede de apoio, mas eu lembro que eu liguei logo pro meu pai. Meus pais tinham ido ali nos primeiros dias, voltado. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não tô bem, vem. Meu pai foi, dali a pouco meu pai tinha que voltar, aí eu liguei pra uma amiga, minha amiga foi, aí passou mais uma semana, dali a pouco eu liguei pra cunhada, a cunhada foi, depois foi a irmã. Então eu passei o primeiro mês, assim, toda semana chegava alguém na minha casa pra me apoiar com o Davi, isso foi me fortalecendo, né, foi dando ali um suspiro, e depois dos 30 dias, ali entrando no segundo mês, eu começo a me organizar emocionalmente e começo a dar conta. E aí, eu comecei a perceber, assim, e refletir, poxa, eu sou psicóloga, né? E minhas questões todas eram emocionais.
eu nunca sonhei que isso poderia acontecer comigo num pós-parto. Eu desejei, né? Realmente planejei esse filho. Imagina com as mulheres que não são psicólogas, né? Se eu não sabia que era assim, imagine com quem não é dessa área, né? E o mais legal foi que... E quantas pessoas sofrem escalada e essa questão da mulher forte. Eu sou Isso. forte. Não, mas a gente tem que mostrar que somos frágeis também, né? E aí, igual você reconheceu isso rápido, de que sozinho não tô dando conta não, gente, me ajuda aqui. E tem muita Sim. gente que não... Que demora, né? E que às vezes fica até resistente, porque a gente tem uma série de mitos sobre essa maternidade e de ditados populares também. Então, um dos mais famosos é quem pariu o Mateus que o embale, né? Que já até, eu sei que não é bem isso, já foi até transformado aí esse ditado. Então, a mulher, ela fica muito, ela realmente acredita que ela é a única responsável pela criança, né? E hoje, depois aí de 10 anos da vida do Davi, o meu trabalho é justamente mostrar para essa mulher que não, ela não é a única responsável, ela é uma responsável muito importante, uma das principais, divide ou deveria dividir com o pai essa responsabilidade 50-50, né? Mas não apenas também mãe e pai, né? A sociedade, ela é responsável por uma criança, os avós são responsáveis por uma criança, os amigos, os parentes, os tios, os padrinhos, né? Muitas vezes a gente escolhe padrinho pra nada, né? Porque a gente não pede ajuda. Né? Então, assim, a gente tem que entender que todas essas pessoas ali envolvidas, inclusive o Estado também, tem responsabilidades em grau menor, mas tem responsabilidade. E eles, logicamente, não vão um belo dia acordar e falar: eu sou responsável também por essa criança. Não vai cobrar, não. Se a gente não pedir ajuda, eles não vão ter essa brilhante ideia, porque a gente está numa sociedade que a gente ainda está educando sobre isso, né? Então, foi por aí, né? O Davi foi um primeiro pontapé para eu começar a refletir sobre isso. Quando o Davi fez 1 ano, exatamente na semana de 1 ano, Davi, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Nossa! Né? As pessoas chegavam, né? Eu morava em outra cidade e as pessoas foram pro aniversário do Davi. Eu chegava: oi, tudo bem? Tô grávida. Oi, tudo bem? Tô grávida. E não foi planejado, foi, né? A gente costuma falar que é uma gravidez acidentalmente planejada. Eu sabia que podia acontecer, mas eu não queria exatamente que acontecesse, né? E aí veio o Lucas, e quando eu estava ali me preparando para voltar a trabalhar e pensar em algo profissionalmente, mas enfim, veio o Lucas, que foi maravilhoso, porque foi essa segunda maternidade que realmente me mostrou que eu deveria, né, apoiar mães, né, que esse era meu propósito, apoiar essas mães a se redescobrirem, a entenderem que não existe um jeito certo, um jeito errado de maternar, né, que não existe regras, manuais, que cada filho é único, né, então quando chega o segundinho, você se dá conta que, não, você já está um pouco mais segura, mas a criança é totalmente diferente. Então, você vai ter que, né, pensar, refletir, ter formas também de educar e de se relacionar diferente com essa criança. E aí, eu fui começando, então, a construir esse trabalho numa área que é realmente muito recente, né? Naquela ocasião, 7 anos atrás, que é quando, de fato, eu começo a trabalhar com isso, não existiam cursos, né? A gente não tinha uma formação consolidada e foi muito difícil começar sem uma base teórica, que, como eu te disse, eu não tive lá na graduação. Mas a gente vai lendo, vai estudando, vai se colocando em prática. E aí eu fui construindo também. Hoje eu posso falar que eu apoiei. Se não tem método, a gente cria. Exatamente. Aí eu criei meu método, né? O Renascendo Após a Maternidade. Fiz programa online aí para centenas de mães, né? Comecei a construir, então, um trabalho com relevância, muito focado no digital, né? Eu sou uma empreendedora digital há 7 anos. E hoje eu apoio aí milhares de mães, né? Há 7 anos a se redescobrirem e a voltarem para a vida também depois dessa maternidade. Eu vejo muita mãe se anulando, e uma vez eu vi no seu stories falando bem assim, que você estava fazendo alguma coisa fora e perguntaram, com quem tá as crianças? Com o pai dele? Ele não tá me ajudando, tá fazendo a parte dele, porque tem muito isso, né? Me ajuda aqui a lavar a louça, me ajuda a cuidar dos meninos. Não. É obrigação, porque, igual você falou, é o 50-50 e fica muito sobrecarregado para a área da mãe, né? Isso, exatamente. Essa questão dessa construção do que é ser mãe, ela passa também por uma construção do que é ser pai, né? Então, a gente tem que trabalhar dos dois lados para que a gente realmente tenha mudanças. A gente vive uma maternidade que ela foi construída, né? Essa questão da maternidade que é instintiva, né? Nós temos, sim, alguns instintos fisiológicos
que nos permitem, né, acessar algumas questões em perigo, né? Então, não sei se você já viu esses vídeos, né, que a criança tá quase sendo atropelada ou tá embaixo do carro e a mãe consegue subir o carro, levantar, né? Então, a gente tem alguns instintos, mas a maternidade, como a gente conhece hoje, ela foi sendo construída desde o século XIX, né? Então, isso que a mãe que cuida foi uma construção, porque antes a mãe não cuidava, né? Poucas pessoas sabem, mas no século XIX, a mãe paria, entregava o bebê recém-nascido para as amas de leite e quase nenhum deles sobreviviam, né? Porque as amas de leite moravam em locais com pouca higiene. Então, não tinha essa questão, não tinha nem esse desenvolvimento de um amor, porque podia, a maior chance era que não sobrevivesse. Bom, eles ficavam anos ali, né, com as amas de leite, depois voltavam, ficavam um tempo e iam para os internatos. Nossa, relacionamento zero. Não existia essa questão da mãe cuidar. Isso foi sendo construído a partir do momento que lá na Europa começou a precisar de ter mão de obra. Não existia essa parte da população jovem, porque as crianças morriam muito. E não tinha mão de obra, não tinha gente para guerra, né? Então, eles começaram a pensar, poxa, a gente precisa fazer essas crianças sobreviverem. Com as amas de leite, isso não tá acontecendo, né? É uma porcentagem muito baixa. Então, alguém precisa cuidar. Nossa, que história linda. Linda sim, né? Não é muito linda, mas... E aí, é interessante, vale errado. Caiu no colo da mãe. E a mãe adorou. Por quê? Ela não tinha papel social. Aquilo ali foi uma grande responsabilidade. Fez muito sentido, realmente, para essa mulher que não tinha muita voz, que não tinha... Ou ela era casada, ou era da rua, né? As moças ali que estavam para servir os homens. E ali você ganha uma grande responsabilidade nessa sociedade. Passa a ter importância, passa a ter voz, né? Então, foi muito bem-vindo essa transformação dessa mãe, que é a mãe, que a gente que tá até na literatura, é a mãe higiênica, ou seja, a mãe que realmente cuida da higiene para que essa criança sobreviva e se torne um jovem que possa trabalhar e ter força de trabalho ali para os países, né? Então, isso é construído. E o que foi construído, né, na nossa... por exemplo, eu pequena, eu sabia... a gente tá numa realidade muito machista ainda, mas antigamente era muito mais. Por exemplo, meu avô só comia se minha avó desse o prato na mesa dele. E hoje eu brinco com meu marido, você que lute, minha filha. Você acha que eu vou dar na mão, né? Claro que eu posso adular ali no dia que eu quero, mas que não seja uma obrigação, né? Do tanto que a gente já tá evoluindo, por exemplo, isso tem, digamos, de mudança de 30 anos pra cá, já tá muito, né? Sim, já é uma mudança geracional muito grande. A gente viveu as últimas décadas muitas mudanças desse papel da mulher, desse papel do homem, que em parte é muito bom, mas por outro não veio com essa reflexão do aumento do papel do homem, né, nas tarefas, nas atividades, porque a mulher foi só acumulando, né? Essa questão de trabalhar fora, uma coisa. Né? Foi sempre achando isso muito bom, porque é isso, poxa, eu posso assumir mais, eu posso voltar, responsabilidade, eu tenho voz, eu posso trabalhar, legal, eu posso trazer renda, isso tudo são conquistas, mas por outro lado, como não veio acompanhado de uma reflexão, né, de rever também o papel desse homem na sociedade, acabou que ficou muito pesado. E hoje a gente está num outro extremo ainda, né, que é mulheres sobrecarregadas, tendo burnout. Hoje a gente fala, o burnout é um adoecimento mental muito focado no ambiente de trabalho, né, que quando você está numa exaustão completa. Mas hoje a gente já tem um mommy burnout, que é o burnout da mãe. Nunca tinha ouvido falar. Que é uma mulher, uma profissional, né? A mãe é uma profissional. E uma profissional que realmente não tem férias, né? Trabalha 24/24, 7/7, não tem benefício, não tem salário, não tem nada. E essa sobrecarga, ela chega, né? A conta chega. E tem chegado cada vez mais como adoecimentos mentais, né? Psíquicos. E isso interfere toda a dinâmica da família, todo o relacionamento dessa mulher com a criança, né? E com seus familiares, seu marido e tudo mais, né? Então, isso é algo bem, bem sério que a gente precisa avaliar. Será que vale a pena, né, chegar a tal ponto? Essa questão do superpoder, eu posso tudo, calma aí, você tem que ser um pouquinho frágil também. Mostra a sua fragilidade, não é ruim, né? E tem muitas mães que estão nessa, por exemplo, eu tava conversando com a minha tia também desse que meu tio era meio machista e tal, e que só comia, por exemplo, se a comida estivesse no fogão, não, ele não pode esquentar e botar no prato, tem que botar no prato na mesa. E claro que a gente, mesmo igual criança, a gente educa nossos relacionamentos, né? Mas, por exemplo, hoje uma mulher que tá sobrecarregada,
E muitas vezes eu vejo que é porque a mulher que quer assumir o papel, né? Quando nasce uma mãe, nasce um pai. E a mulher não é obrigada a saber trocar uma fralda. E o pai não é. E por que a mulher aprende e o pai não pode aprender? Quando a minha filha nasceu, não sei trocar a filha. Também não sabia não, minha filha. Bota aqui, vem cá. Vamos Se ficar torto, vamos aprender junto. Mas eu vejo também que muitas mulheres não se impõem. Ou por medo de achar ruim, ou porque essa questão de superpoder. O que você vê que essas pessoas estão passando por isso, de como mostrar que o homem também pode ajudar dentro de casa, assim como o filho, né? E aí você, por exemplo, eu sei que os filhos da Bianca, com certeza, quando casarem, vão contribuir com as mulheres dele. Eu espero, né? A gente pra isso que eu tô ensinando. A gente não tem garantia de nada, né? Mas que eu ensino isso pra eles, né? Isso. Vamos aguardar pra ver as cenas dos próximos capítulos. Mas essa questão aí da participação do homem, da família entender, né, de que todos ali têm responsabilidades, ela passa primeiro pela mudança social. Porque muitas vezes essa mulher, ela não deixa o homem entrar, não é só porque ela ou não quer, ou porque assume esse poder aí de supermulher, né? É porque ela realmente acha que aquilo ali não é o papel do homem. Nós, mulheres, nós reproduzimos o patriarcado, o machismo, porque nós fomos criadas, né? A possibilidade dessa geração atual mudar isso é muito maior do que da nossa geração, porque a gente ainda tem desse berço, né? Que eu tô falando pessoal de 30, 40, 50 anos, né? Então, o primeiro ponto de partida é realmente essa mulher entender essa construção social. Porque quando ela percebe essa construção, que essa historinha simples que eu contei aqui, mas que faz uma mudança tremenda de mentalidade, ela se coloca em um outro papel de, ok, eu posso, né, eu realmente não preciso ser a única que vai ter responsabilidade no dia a dia por essa criança. E eu tenho que incluir esse pai. E aí ela dá uma abertura para que esse pai entre, de fato. Mas além dessa mulher, a sociedade também precisa fazer isso. Porque sabe o que acontece quando tem curso de gestante e pais, né, na maternidade? Quando é a hora de ensinar lá no boneco a trocar a fralda, o que fazem? Não, e a mulher não deixa o homem ali quer tomar frente. E quando vai, as treinadoras ali, as enfermeiras, muitas vezes, elas são as primeiras a fazer chacota, né? A fazer piadinha. Agora vem os pais, vamos ver aonde essa fralda vai parar. Elas são as primeiras a falar, olha, você diferente dela, não nasceu para isso, né? Então, a sociedade, ela precisa mudar como um todo, não basta só a mulher, porque esse homem, ele não pode chegar num curso de gestante e ser reforçado esse papel de que ele tem algo que não permite aprender a trocar a fralda como a mulher. Tá vendo, amor, como sou maravilhoso, que eu já tô aqui, né? Isso já é muita coisa. Exatamente, E aí fica nesse lugar, né, tipo, mas por que a mulher deveria saber? Porque ela brincou de boneca? É um treino, né? Brincar de boneca, né? Mas tá bem longe de ser a realidade também. Inclusive, muitas mulheres não gostavam de brincar de boneca. Minha filha, a boneca é pro lado, é só nos carrinhos. Pois né? Então, isso faz parte também dessa mudança, dessa geração dos nossos filhos, né? De também apresentar diferentes tipos de brincar para essas crianças, independente do gênero, né? As pessoas entram muitas vezes numa questão de ligar gênero com sexualidade, né? Então, ligar um menino que brinca com a boneca é porque é homossexual, né? E é umas coisas assim que são tão primárias, né? Porque brincar de boneca é brincar de ser pai. Eu tenho um filho, meu filho fala, quando eu crescer, eu pergunto, né? O que você quer ser quando você crescer? Meu filho fala, eu quero ser pai. Ele não fala uma profissão, ele acha, ele realmente, ele quer ser pai, então ele se prepara para ser pai na cabeça dele, né? Que bom, mas anteriormente a gente não permitia isso, né? Principalmente para os meninos. Então, que a gente consiga falar para essa mulher, né? Que ela não precisa ser a única, que ela não deve ser a única, inclusive. Que é muito pesado. Que é muito pesado. Essa imagem de Mulher Maravilha, que é muitas vezes perpetuada no Dia das Mulheres, é super equivocada. Eu falei, gente, não quero ser a Mulher Maravilha, não me deixe assistir. Não queira ser a Mulher Maravilha, porque não existe, é fictício, tá, gente? Vocês sabem, a Mulher Maravilha não existe, tá? E você não vai ser a Mulher Maravilha.
E quanto mais você se coloca nesse papel, mais a sociedade te deixa ali naquele papel. Porque para a sociedade como um todo, é muito positivo a mulher assumir tudo. Porque já está funcionando. Toda mudança gera muitas outras questões, incômodos em todos os outros, né, que estão envolvidos. Então, é mais cômodo deixar essa mulher realmente nessa imagem de Mulher Maravilha e continuar aí, vamos embora, que o mundo já tá dado, sabe? É igual a gente fala muito do o homem, mas igual você falou, a gente carrega essa raiz do machismo, né? Por exemplo, aí vai a mãe do seu homem, né? Do seu marido, ver que ele tá fazendo isso tudo. Muitas vezes, poucas vão se orgulhar. Vai falar assim, nossa, Bianca faz a escravidão ele. Bota ele pra lavar a casa, pra, né? Olha pra você ver. E é poucas que falam, nossa, que legal que ele ajuda a mulher dele. Poucas vão imaginar dessa forma. E isso daí é algo muito perto e recente. E é algo que você falou, pensamento muito primário. Como assim que não? E você sabe que a gente também, eu trabalho com isso, com essa construção. Eu me pego, vez ou outra, pensando coisa e falo, gente... Aí cai a ficha e você fala, não, mas peraí. Só pra você ver, é recente, né? Meu marido chegou em casa e falou assim... eu tava no trabalho, mas quando eu cheguei, ele se troca muitas vezes com um quarto todo escuro. Enfim, foi pro trabalho. Aí voltou falando assim, olha, cheguei lá no trabalho, quando eu cheguei no elevador, eu vi que a minha camisa, ele foi de branco, tava toda amarela. Instantaneamente eu pensei, cadê a mulher desse homem que não viu essa camisa amarela? Foi assim, muito instantâneo. E eu pensei, na mesma hora eu falei, quando eu fechei a boca, eu falei, nossa, que fala machista. E aí ele falou assim, mas por que é machista? Porque poderia ser um cuidado, e que de fato poderia ser um cuidado que não seria feito por mim, porque eu não sou uma pessoa que realmente é detalhista, né? Mas eu falei, André, sabe por que é machista? Porque se fosse eu chegando no trabalho, me vendo com uma blusa branca amarelada, e eu tivesse aqui te falando isso, nem para você, nem para ninguém do nosso ambiente, o pensamento seria, cadê o homem dessa mulher? Cadê o marido dessa mulher? Não seria esse o pensamento. Ninguém ia pensar isso. Entende? Mulher desleixada, né? Exato. Então, é por isso que é machista. Eu poderia ter visto, não porque, é minha obrigação, e sim porque eu gosto dele, quero ver ele bem, né? Vestido e tal. Não foi o caso, porque eu realmente não sou uma pessoa que reparo tanto assim nas coisas. Esse cara ia comprar outra camisa pra ele. Mas assim... É isso, sabe? A gente também reproduz isso, a gente também perpetua muitas vezes isso que é realmente machista. Mas não é, pra gente mudar isso, a gente também não pode ir para um lado que a gente vê muito, que é os homens os vilões e nós as mocinhas e uma grande guerra, né? Precisamos criar para que isso resolva. Existem muitas mudanças que a gente precisa fazer que parte da mulher e parte do homem, né? Mas as maiores interessadas de que isso mude somos nós. Então, se a gente não der os primeiros passos, se a gente não fizer as nossas próprias mudanças para que esses homens assumam outros papéis, é muito difícil. Eles não vão sair do comodismo. E não é porque eles são maus. É porque o ser humano, ele quer ficar no conformismo, na zona de conforto. Energia, né? Pra quê que vai deixar de ver o futebol se tem louça pra lavar, né? Claro que ele vai querer ver o futebol, né? Exato. Então, assim, é normal. A gente também gosta de zona de conforto. O problema é que a gente é cutucado o tempo inteiro. Então, nós nunca estamos na zona de conforto, porque a sobrecarga é tremenda, né? Não tem como. Então, a gente vai ter que assumir também os passos necessários, né, para que essa mudança ocorra no dia a dia. E Bianca, hoje como é que, por exemplo, eu amei a Bianca, eu gostei de tudo que ela tá falando, quais são os produtos ou serviços que você oferece, ou direto pra mãe, ou só para profissionais como psicólogos, como é que tá funcionando hoje? Tá. Hoje eu tenho um trabalho focado no digital com as mães, né? Então, eu tenho um Instagram, quem quiser ir acompanhar o Bianca _Amorim, onde ali eu produzo conteúdo para primeiro realmente apresentar todos esses conceitos, todas essas questões, essa mudança realmente de paradigma, de mentalidade para essa mulher. E aí tem um convite, né, para essas mulheres que é participar da jornada Mulher Além de Mãe. Hoje eu trabalho especialmente para mostrar para essa mãe que para ela ser a melhor mãe que ela deseja ser tanto, ela tem que ser primeiro a melhor mulher. Né? Isso é fruto de uma construção, de um trabalho aí nos últimos 7 anos e também fruto muito da minha percepção da minha vida também, né? Que também tive que passar por esse resgate da mulher além de mãe.
para que realmente a minha vida tivesse plenitude, para que eu realmente tivesse, né, uma vida tranquila, não sem desafios, né, não sem problemas, mas que eu conseguisse levar as coisas com mais tranquilidade e leveza. Então, hoje eu tenho essa jornada para essas mulheres, ela é totalmente digital, online, a mulher pode fazer em qualquer lugar, no seu tempo, né? São 4 semanas com aulas, onde eu vou realmente desmistificando e trazendo reflexões muito importantes, tanto para ela se encontrar como mulher, quanto para ela revisar essa mãe que ela está sendo no momento, né? Para que ela possa encontrar a melhor forma dela maternar, que não é a mesma da minha, que não é a mesma da sua. E depois propondo, né, uma série de ferramentas para que ela pense nas ações que ela vai tomar para ela realmente resgatar os outros papéis sociais. Então, além de mãe, você é mulher, você é esposa, muitas vezes, você é profissional, você é filha também, né? Você é amiga, você pode voltar a ter sua rede social, né? Seu ciclo social, você pode e deve sair com as suas amigas, com o seu marido, ter vida própria, ter autocuidado, cuidar de você, né? E entendendo como isso vai ser muito importante para o seu filho. Né? Porque as mães, elas se tornam mães e aí colocam ali a criança no primeiro patamar, né? A prioridade. Só que muitas vezes elas estão acabadas, né? E aí eu tô falando assim, mentalmente, espiritualmente, né? O físico. E aí como é que cuida dessa criança? Né? Então a gente realmente precisa mudar essa prioridade. A prioridade tem que ser a gente mesmo, né? Para que a gente consiga estar muito bem para cuidar dessa criança. Então, hoje meu trabalho é totalmente focado no digital e na jornada Mulher Além de Mãe, tá? E eu tenho um trabalho com os profissionais, né? Porque o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver esse trabalho na internet, no momento que ninguém trabalhava com isso, Nossa, né? que legal. Principalmente na internet, né? Então, eu sou pioneira realmente no trabalho digital com as puérperas, lá com o programa online Renascendo Após a Maternidade. E a internet joga um holofote, né? Faz pessoas de todos os locais nos conhecerem. Então, eu comecei a ter bastante visibilidade, principalmente com os psicólogos no primeiro momento. E eles passavam a me pedir formação, né? Sendo que nem eu tinha formação, né? Tava ali, sempre fui muito autodidata, né? Então, estudava muito por conta própria. E a gente realmente não tinha formação nessa área. A gente tinha um curso em São Paulo, que eu já estava começando a fazer, mas que a pessoa tinha que ir todos os meses para São Paulo. E eu tive que fazer isso durante 3 anos da minha vida para conseguir me formar. E não tinha curso digital, né? E eu já com essa expertise digital. Logicamente, não ia abrir uma escola sozinha, porque nem eu tinha formação, né? Chamei outras 2 maravilhosas para se unirem comigo, né? A Alessandra Reis e a Luciana Rocha, que são profissionais com muito mais experiência, muito mais bagagem do que eu nessa área. E a gente formou, então, a Escola de Profissionais da Parentalidade. Estamos aí há 5 anos formando não só psicólogos, né? Mas todos os profissionais que querem atuar com esse público nesse aspecto emocional, né? A gente entende que seja uma obstetra, um pediatra, um nutricionista, uma físio, uma doula, uma consultora da amamentação, do sono, qualquer profissional que vai ter contato com esse público, ele precisa minimamente entender o emocional. Porque quando a gente está lá no nosso consultório da psicologia, né, o que a gente escuta de histórias de pessoas que ou adoeceram ou tiveram seus adoecimentos emocionais agravados por conta de contato com um profissional, não é pouco. As pessoas, se a gente da psicologia não estuda isso na faculdade, imagine esses outros profissionais, né? Então, para a gente trabalhar com o público, ainda mais esse público que está ali nascendo um bebê, é um público muito frágil, eles estão vivendo um momento de muita fragilidade emocional. Muito se eu não novo, conhecer isso, eu certamente vou atravessar essa família com o meu achar, com a minha forma de maternar. Então, porque quando eu tive meu filho era assim, né? Na minha época era assado. Com meu filho é assim, né? Então, a gente precisa entender o emocional para a gente sair da nossa história também e focar na história daquele nosso cliente, né? Que é única, não vai ter, né? Não vai dar para eu encaixar a minha história na história do outro, né? E aí a gente tem formado, então, muitos profissionais lá na Escola da Parentalidade também, para quem for profissional quiser conhecer. Aí lá tem curso de formação, tem certificação, e o mundo é infinito lá na escola. E olha, a gente fala muito de inovação, né?
E eu escutei uma frase muito linda, que é: onde foi a sua maior dor é o seu maior ministério. Não um ministério de igreja, mas é um ministério de propósito de vida. E isso faz muito sentido quando acontece toda essa transformação dentro de você, né? No lançamento da Embaixada do Mulher Brilhante, a Bianca deu uma palestra, foi linda. E o que foi bem impactante foi a foto do antes e depois, todo mundo... Porque se essa transformação não foi com você que aconteceu o problema, aquela estratégia da borboleta, né? Que olha como era lagartixa, e agora como é que eu tô agora? Né? A borboleta voando, ajudando outras pessoas. E isso tem acontecido, né? E essa inovação, se você, igual você falou... Identifiquei que existe um problema. Será que não tem também outras pessoas com esse mesmo problema? E Exato. quanto tempo que já existe esse problema e ninguém fazia nada com isso, né? Exatamente, né? Quanto tempo as mulheres, as mães sofrem sozinhas e se sentem muitas vezes fora ali do ritual, né? Porque as pessoas realmente criaram uma idealização dessa maternidade, né? Então, quando a mãe se vê ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas triste, ela pensa, poxa, mas como assim, né? Meu filho tá com saúde, por que eu tô triste, né? Então, a gente precisa mesmo trazer esses assuntos, falar sobre isso, falar sobre essas adaptações, os lutos, né? As pessoas não falam, não pensam sobre isso, mas a gente vive lutos no pós-parto. A gente perde muita coisa no pós-parto, né? Nos primeiros anos de vida de uma criança, a gente perde muitas vezes a nossa carreira, o nosso corpo, a nossa liberdade de ir e vir, né? Nosso casamento, muitas vezes, e vida sexual também, né? A gente perde muitas vezes nossas relações com a nossa mãe, porque a gente se vê como mãe e a gente não se coloca mais nesse papel, né? Às vezes há também uma série de questões, né? A avó entra demais ou a avó não entra e aquilo gera uma série de ruídos. Então, são muitas perdas e a gente sofre lutos. Lutos simbólicos, mas são lutos. E como todo luto, tem tristeza, né? E a mulher precisa saber disso, para ela se permitir também se sentir triste, apesar de amar o filho dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Essa coisa do amor pelo filho também é algo muito romantizado. Isso que eu queria falar. Que a maternidade romantiza muito. Então, quando você não é mãe, aí tem aquela foto linda do bebê amamentando, mas pouco se vê o bico rachando, o sangue descendo. E eu gosto muito dessa realidade da maternidade, de que a mulher tá com o olho mesmo fundo, porque eu só via muito coisas românticas, né? E a gente precisa trazer, que é o verdadeiro padecer no paraíso, né? Mas que esse paraíso pode ser mais paraíso ainda e muito antes do que a gente pensa, porque só pode ser quando a criança já tá um pouco autossuficiente, né? Eu tive meu primeiro filho, eu me senti muito sozinha. E com o segundo, tanto que um pouquinho mais de ajuda, assim, da pessoa pegar e trocar a fralda, o tanto que muda a atmosfera, tipo assim, a minha alegria, né? Então, hoje... essas mulheres que sentem esse peso, né? E eu vejo muito você falar sobre a rede de apoio. E a pessoa explicar um pouquinho o que é a rede de apoio e como criar. Porque, por exemplo, às vezes o vizinho, eu não tô muito relacionamento, vou deixar meu filho com ele. Como é que você cria, assim, pra dar uma dica que eu acho que já vai dar uma amenizada no peso dessas mãezinhas? Essa questão da rede de apoio é um ponto muito importante, Larissa, porque justamente por conta dessa cultura de quem pariu o Matheus que o embale, a gente passou a achar que a gente não deveria pedir ajuda, que a gente realmente tinha que dar conta daquilo, né? E muitas vezes a gente tem um medo tremendo de abrir a boca e pedir ajuda, né? E isso é uma outra questão que a gente precisa trabalhar. Mas ter rede de apoio é algo extremamente necessário, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas com um filho tá precisando de ajuda? Na época da minha avó, ela tinha 13 e não tinha isso. Não é que não tinha isso, né? Quem tem voz aí com muitos filhos sabe que os filhos mais velhos cuidavam dos filhos mais novos, né? Então existia... Minha mãe era a rede de apoio da minha avó. Existia a rede de apoio, né? E eram os filhos. E outras famílias moravam todas muito próximas, se não na mesma casa, né? Então o apoio, ele sempre existiu. Depois a gente foi se tornando cada vez mais moderno, contemporâneo, família, núcleo familiar indo para o seu canto e querendo mais distanciamento familiar, né? E aí a gente foi ficando sem essa rede de apoio e acreditando que a gente não precisaria, né? Então eu sempre falo que a rede de apoio, ela é crucial, né? Tem um provérbio africano que fala que a gente precisa criar uma aldeia para cuidar de uma criança. Nossa. De uma criança, você precisa de uma aldeia. Não tem essa de uma pessoa dar conta de uma criança
pelo menos não 24 por 24, 7 por 7, né? Então, o pai, ele não entra como rede de apoio, ele é responsável tanto quanto a mãe, né? Mas os outros envolvidos ali no contexto, tanto familiar como afetivo, eles são, né? Eles podem ser uma rede de apoio. Então, os avós, os padrinhos, os tios, amigas que estão vivenciando, que são mães também, que estão próximas, né? Podem se tornar essa rede de apoio, não só essa rede de apoio tradicional, porque eu escuto muito no meu trabalho assim, eu não tenho rede de apoio, não tem como ter rede de apoio. Porque eu não moro perto dos meus pais ou dos pais do meu marido, então não tem como ter. E não tenho como pagar uma creche, não tenho como pagar uma babá, né? Sempre o negativo, né? Sempre não tenho isso, não tenho, é um foco no problema, né? Só que não tem só essas formas de criar. Lógico que se você tem condição financeira de pagar por uma babá, de pagar por uma creche em algum momento, é maravilhoso, né? Usufrua disso, tá? Mas muitas pessoas não vão ter mesmo, e também não vão morar próximo dos avós, ou não vão querer chamar esses avós para participarem também como rede de apoio, né? Então, a gente precisa criar outras formas. Então, o que eu trabalho hoje com a mulher é para essa identificação de outras pessoas nesse contexto, onde você possa ter pelo menos uma rede de apoio pontual. Então, não é aquela rede de apoio que você vai sair todos os dias para trabalhar e vai deixar, né? Mas é aquela rede de apoio que, eventualmente, você vai pedir um help. Eu para estar aqui, eu tive que ter uma rede de apoio, porque os meninos não estudam à tarde, estudam de manhã, né? Então, eu tive que falar com algumas pessoas para conseguir estar aqui. Só que eu tive que falar. Ninguém vai adivinhar, né, gente? Ninguém vai adivinhar que eu preciso dessa rede de apoio. Ninguém me ajuda, tu pediu ajuda, criatura. Tem que pedir. Hoje eu tenho uma rede de apoio de mães amigas, né? E essa rede de apoio foi uma rede criada. Criada como? Pedindo. Sim. Até porque ajuda. Você tem a sua dor, ela também tem. Então, vamos fazer uma permuta de cuidados, né? Tu cuida do meu, cuida do teu. Exato. E quando a gente sabe que a gente tem para quem pedir, né? Que tem aonde ter um afago ali, um apoio, ainda que pontualmente, é muito mais leve, né? Então, muitas vezes eu viajo há muito tempo, desde que as crianças são muito pequenininhas, para cursos, para mentorias, a trabalho, né? Então, eu lembro os meninos com 2, 3 anos e eu viajando. E muitas vezes essas viagens só aconteceram porque eu tinha uma rede de amigos, rede de avós, muitas vezes iam para onde eu estava para ficar com as crianças. Depois que eles foram crescendo, eu fui criando as redes de amigos. Então, hoje, se eu viajo, eu tenho as amigas que eu vou ligar e vou falar, olha, eu vou viajar semana que vem, que dia que você pode me ajudar? Olha, eu tenho esse dia disponível para você me ajudar. Tem outra lá que é de buscar na escola, sou eu que busco na escola, né? E aí eu já falei semana passada, tais e tais dias eu não vou estar aqui, você pega na escola? Pega, ela pega na escola, deixa na minha casa. Hoje eu tenho, né, a facilidade, realmente um privilégio de ter uma rede de apoio paga na minha casa, que até bem pouco tempo atrás também não era a minha realidade, tá? E era assim, hoje tem como deixar lá em casa. Antes era assim, olha, vou viajar, tem como você ficar tal dia, pegar na escola, levar para sua casa, dar lanche, ficar lá com seus filhos, e o pai vai pegar às 7 horas da noite lá, tá bom? Pode dormir lá na sua casa? Pode, o pai tá enrolado, pode dormir aí? Pode. Poderia falar não, em alguns momentos eu escutei não, e as pessoas têm muito medo de escutar não, né, mas isso vai acontecer. E assim, isso é tão legal porque hoje a gente tá vivendo uma sociedade bem problemática com essa questão de deixar com o outro e tal, né? Mas o negócio a gente se fecha muito de que vou viver na minha casa, não vem ninguém aqui. E antigamente, por exemplo, minha mãe não deixava com muita gente, mas tinha minha amiga que ela foi pra Goiânia, eu vou levar a Larissa. E não pode de jeito nenhum, não pode dormir fora de casa. Olha o relacionamento que seu filho tá criando, né? O vínculo de amizade, eu acho isso muito lindo. É lógico que, assim, e aí vem uma outra coisa que eu escuto muito, né? O mundo tá tão difícil, a gente nunca sabe onde, né, vai ter ali um abusador, né? A gente sabe que tem algumas questões bem complexas, né? Mas é muito importante que isso não... A possibilidade disso acontecer ainda é muito menor do que, né, realmente não acontecer nada com o seu filho. Então, a gente também não pode se trancar por conta dos nossos medos, que são reais, né? Mas
mas que ainda assim não são, muitas vezes, com fundamentos, né? Então, a gente precisa tecer relacionamentos para que isso aconteça, né? Logicamente, a minha rede de apoio, ela não foi criada do dia pra noite. Jogou os meninos lá e pronto, não conheci hoje, amanhã liguei e pedi para ela pegar na escola e ficar com os guris lá. Não é assim, né? Existe um relacionamento, você vai conhecendo as crianças e aí para isso você tem que abrir a sua casa, você tem que chamar, Sim. né? Aí daqui a pouco você conhece os pais, então para isso você precisa conhecer, chamar, ter interesse, né? Porque se você não demonstra interesse no outro, o outro também não vai demonstrar interesse em você. Então todas as redes que eu criei, que eu apoiei a criar também, foi assim, é um passo de formiguinha, mas acontece, né? Então, olha, conheci na escola, no parquinho, né? Tinha uma rede lá, quando eu tive meu segundo filho, eu morava em Salvador. E a gente fazia durante a gestação yoga. E a gente ficou amigas durante o yoga, tava todo mundo mais ou menos na mesma faixa ali de gravidez, então a galera começou a ter filho. E aí, no primeiro mês, uma tinha filha, a outra que ainda estava grávida ia lá, visitava e tal. E aí, daqui a pouco, com um mês, as crianças todas nascidas, a gente começou a se encontrar uma vez por mês com as crianças. Que legal. Legal. Aí você já não fica sozinho, fora o WhatsApp ali o tempo inteiro, né? É assim mesmo, é assado, né? Aquele papo, boa. aquele papo, gente, me ajuda e tal. E aí começamos, e a gente se encontrava na casa de alguém, fazia um lanchinho à tarde, falava, contava as pitangas, chorava e tal, beleza. Dali a pouco as crianças deram uma crescidinha, 4, 5 meses, nem tão crescidos assim, a gente falou, vamos para um barzinho? Tá, podemos evoluir, né? Podemos evoluir para uma saída sozinha à noite? Vamos. Começamos a ir uma vez por mês também, sair à noite, os pais estavam em casa, eu ficava com as crianças, eram sempre muito ali próximos de todo mundo, qualquer B.O., o pai ligava, a mãe voltava para casa. E aí a gente começou a dar um upgrade nisso, né? E a amizade foi sendo formada. Felizmente eu tive que sair de Salvador, né? Em algum momento, mas a rede continuou lá, né? Então, vez ou outra eu vi o quê? As crianças ficaram muito amigas, né? Porque desde recém-nascido se conhece. Então, deixava a criança na casa de uma dessas famílias e os pais saíam sozinhos, iam viajar, né? Teve um momento que as mães deixaram todas as crianças com os pais e foram viajar sozinhas, né? E aí, esse relacionamento foi sendo tecido, né? Para você ter segurança de deixar seu filho com uma outra família e ir viajar, né? Mas isso não é do dia para a noite, isso é construção. E quem tem que querer é a mãe, é o pai, né? A gente precisa dar esse passo e mostrar para as pessoas do nosso entorno que isso é possível. Hoje a gente vive também uma sociedade muito igual, pensa no umbigo, vai pro trabalho, pra casa, e não tem essa questão muito do relacionamento, né? Eu falo assim, quando eu vou pro Rio de Janeiro, eu fico assustada. Porque um dia eu conheci uma pessoa na parada, vai ter um churrasco na minha casa, bora lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, a pessoa nem me conhece, como assim, né? E de a gente entrar no elevador, às vezes a pessoa nem dá bom dia, boa tarde, mas é igual você falou, você quer que isso aconteça? Não é só você dar o seu filho pro outro cuidar. Você também vai... Tô mais tranquila, talvez a outra mãe tá corrida, deixa eu oferecer uma ajuda, né? E essa construção. Muito boas essas dicas, maravilhosas. Sim. Então, você empreendedora também, não deseja ser Mulher Maravilha, ela tá só no cinema, assiste lá, acha maravilhoso, tá tudo bem. Mas não precisa ser você, tá? Peça ajuda também. E tem mais mentorias? Conta mais do que você tá atuando no ramo online, que eu vejo muita coisa por lá, né? Hoje eu tô tentando ser uma influencer, né? Eu tenho um propósito muito grande que é empoderar mulheres, né? Porque eu realmente acredito que toda essa transformação que a gente tá conversando aqui parte dessa mulher. Não é pra sobrecarregar ainda mais essa mulher, não, mas nós somos as principais interessadas que as coisas mudem, né? E quando o nosso entorno ele não tá legal, né? Quando a gente não tem vida própria, quando a gente, né, não tem lazer, não tem vida espiritual, não tem vida conjugal, a gente não tem vida própria, né? Tudo isso abala a gente fica sentindo menor, a baixa autoestima, né? A gente não se ama tanto e isso vai resvalando na nossa criança, né? Então, aquele tal da máscara de oxigênio, né? Primeiro coloca em você para depois colocar na criança. Tá batido? Tá, gente, mas é a pura realidade, né? Então, se você não estiver bem, a sua criança não vai estar bem. Então, hoje eu tenho me proposto ali na mídia social mostrar muito da minha vida, que também não é muito difícil pra mim, não, porque eu nunca fui uma psicóloga muito tradicional, não, né? Os psicólogos normalmente não gostam de mostrar muita vida, não. Mas eu
sou tranquila com isso. Mas eu tenho me colocado cada vez mais nesse exercício de mostrar a minha rotina, para que as pessoas vejam que elas podem mais, né? Nem sempre foi assim comigo, né? Mas hoje, eu posso falar aí, nos últimos 2 anos, eu realmente tenho trabalhado para viver essa vida com leveza, não só essa maternidade com leveza. E ter vida com leveza é você ter respiro, é você pensar em outras coisas que não sejam só seus filhos, é você se sentir produtiva, né? Se sentir empoderada, ter suas próprias decisões, né? Então, o primeiro passo para essa mulher realmente voltar a ser ela, é ela tomar as próprias decisões dela. E muitas vezes a gente se deixa mesmo e levando pelo relacionamento, né? Muitas vezes essa mulher não tem uma renda financeira e isso acaba também impactando muito nessa não decisão dela, né? Já que não depende financeiramente dela. Então, hoje eu estou ali na minha mídia social muito nesse papel realmente de influenciar mulheres a olhar para si, a cuidarem de si e realmente acessarem aquilo que elas desejam, sem apresentar um caminho, é esse. Siga isso e seja feliz, porque eu não acredito nisso. Eu realmente acredito que cada uma de nós temos um caminho a trilhar. E hoje o meu trabalho é basicamente fazer perguntas para que essa mulher encontre as suas próprias respostas. Eu não dou caminho pronto para ninguém, eu não tenho as respostas que as pessoas têm. A única coisa que eu sei, efetivamente, é que se ela realmente não olhar para ela e não resgatar essa mulher, ela certamente vai, daqui a alguns anos, se arrepender amargamente, né? Essa questão de que eu vejo muito, eu já trabalhei numa creche, né, como nutricionista, e a gente via uma criança que tinha muito medo, aí tinha a reunião dos pais, aí a gente, no off, falava assim, também? Aquele pai protetor, e às vezes a mãe, eu amo muito, é muito voltado, e se anula, né? E eu falo assim, mesmo se você ama muito, se você vai fazer uma academia, faça porque você ama muito seu filho, porque se você for embora com um ataque fulminante aí, seu filho não vai ter com ninguém pra ficar, né? E uma coisa que eu vejo no seu Instagram que eu acho muito legal, a primeira vez que eu vi, que tem a tagzinha que o mãe tá on, mãe tá off. Aí a primeira vez eu falei assim, mas não existe mãe off? Por quê? Tipo, mãe é mãe. E é muito legal que, ó, mãe tá on, aí tá fazendo um monte de coisa. Tá off porque tá fazendo alguma coisa que, né? Eu falo assim, na reunião também que você deu a palestra, você falou bem assim, a meta da semana que vem é meus filhos sobreviver. Aí a gente fica no perfeccionismo. Aí o feijãozinho não tá quentinho do jeito que ele gosta, o feijão não é em cima do arroz, é do lado. Aí olha as besteiras, né? Que, a meta é sobreviver, é sobre isso, né? E você vai fazendo suas coisas e deixar esse perfeccionismo. E você acha que a mulher, muito essa questão também desse dominante? Sim, a mulher quer dominar tudo, né? Quer assumir tudo por conta de tudo isso que a gente vem conversando aqui. E ela realmente não se dá conta que a mãe tem que ficar off em alguns momentos. Isso é saudável, né? E já que muitas vezes elas não querem fazer isso porque elas acreditam que elas precisam dar tudo de si para os filhos, eu também tento chegar pelos filhos, né? A criança, ela vai aprender com os pais, mas especialmente com a mãe, que é a que dedica mais tempo para essa criança ainda nos dias atuais, a lidar com frustração. Se não sou eu a ensinar isso para o meu filho, olha, a possibilidade no futuro ser aqueles adultos que estão buzinando para tudo no trânsito, que xinga todo mundo, que não tem controle emocional, é muito grande. Então a criança, ela aprende com a mãe o quê? A falhar, porque essa mãe tem que falhar. A faltar, porque essa mãe tem que se ausentar. Né? Vai ser conosco que essa criança vai desenvolver o não, a frustração pelo não. Ela não vai ter tudo o que ela quer. Se eu estou ali sempre dando tudo de bate-pronto, às vezes a criança não abre nem a boca para falar direito, ela só faz assim, aponta. É porque a gente já sabe o que a criança quer, mas deixa ela falar, né? Exatamente, a criança aponta assim, né? E a mãe tá ali, pá. Ai, meu Deus, não vou sair porque meu filho chora muito. Gente, o filho chora, chorar faz parte da comunicação, não é nada de outro mundo, não é uma coisa errada a criança chorar, né? Ela vai chorar, sim, nas primeiras vezes, e aí tem que ter um adulto ali para conter, para falar, olha, a mamãe vai, mas a mamãe volta, aí você vai e você volta para você mostrar.
vai ser uma vez, vai ser 2 vezes, vai ser 3, mas vai chegar um momento que a criança entende esse movimento da mãe ir, da mãe voltar. Mas é muito mais insegurança do pai do que da criança, né? Que criança quer brincar. Ela pode até chorar, assim, de tá aprendendo o que é isso. E é natural que ela chore. Ela chora com a mãe, por que ela não vai chorar com outras pessoas? Lógico que isso também passa por essa rede de apoio, né? Tá preparada também para lidar com isso, que a gente sabe que nem sempre tá, né? A rede de apoio, não pode chorar, não sei o quê. Qualquer coisinha já tá ligando pra mãe, né? Então, a gente também tem um trabalho aí com essa rede de apoio para que a rede de apoio deixe a mãe respirar. Deixe a mãe ficar off, né? Mas a mãe, principalmente, ela tem que ter essa segurança de que isso que ela tá fazendo é um grande aprendizado para a vida. Então, se não for por você, mãe, que seja para ensinar seu filho a ser uma pessoa controlada emocionalmente, que não xinga as pessoas no trânsito, não buzina por qualquer coisa, sabe? Seja realmente a pessoa que vai ensinar ele a lidar com a frustração, que é algo inerente do ser humano, né? Todos nós temos que lidar com frustração, faz parte de ser humano. Então, que a gente ensine isso. Eu tenho um filho, né? O Adilson, a meta dele é ser jogador de futebol e ele realmente é muito bom. Aí tudo eu falo assim, vai fazer tal coisa. Imagina você morando sozinho. Eu brinco, não limpa nem tal coisa direito, eu fico brincando com ele. E aí ele, ô mãe. Eu falei, mas imagina a pessoa com 13 anos morar sozinha, mas não sabe limpar o pé direito e tudo. Então, assim, é legal porque incentiva ele de um lado, que é o que ele quer, né? E eu vou ensinando do outro. E eu vejo que cada dia mais que a gente deixa a criança andar com as pernas dela mesmo, cadê a comida? Tá na geladeira, bota no micro-ondas e come, tá prontinha lá. A mamãe tá trabalhando, não dá pra chegar a tempo não. E aí eu falo assim, é um soltar de perto. Esses dias eu deixei ele no shopping sozinho, que é perto de casa. Mas eu fui atrás e fiquei olhando, porque eu não vou soltar de uma vez, né? Mas ele não viu. Como é que ele fez podcast? E a gente vai soltando, porque tem criança que não sabe mexer com dinheiro, não sabe, né? Eu tinha uma amiga que ela velha já. Velha, assim, pra fazer o que eu vou falar. Larissa, cuidado. Idosa. Que ela, com 30 anos, não sabia pegar um ônibus. Como é que é rodoviário? Por onde que pega? O que acontece? E assim, aí ela criticava muito a família. E por um lado, sim, porque não foi culpa dela. Tinha que, ou a mãe levava, ou o irmão tinha que levar, e a menina lá intocável, né? Sim. Então, a gente, muitas vezes, essa super proteção, a gente impede o crescimento das pessoas. Igual você falou, se errar, se der problema, é igual assim, sobrevivendo, tá bom. Depois, se machucou alguma coisa, a gente resolve. E deixar mais esses filhos, né? Viverem mais soltinhos um pouquinho, mas tem na rédea. Acho que é só legal ressaltar, Larissa, que às vezes essa super proteção vem por algumas experiências, né? De vida, a gente sabe. Muitas mulheres lidam antes de ter o filho com perdas gestacionais, né? Às vezes essa criança veio fruto de um longo trabalho de fertilizações, né? Muitos anos de espera. Tudo isso tende a ligar realmente uma super proteção, porque foi um filho muito desejado, muito querido, às vezes anos e anos esperado, né? E isso tem que ser trabalhado, gente, em terapia. Tem psicólogo para isso, gente. Psicólogo é para todos nós. Trabalhe o seu emocional para que você consiga lidar, muitas vezes, com esses traumas, com essas questões, para que isso não resvale nessa criança, né? Então, a gente sabe que muitas vezes não basta querer soltar o filho, né? A gente precisa trabalhar para isso, a depender das nossas situações. É por isso que eu trabalho tanto para não dar fórmulas prontas, né? Porque para grande maioria, é muito fácil, né? Para grande maioria é realmente uma questão de ligar eu preciso deixar ele realmente viver por conta própria e sobreviver. Mas para algumas pessoas vão ter outras questões envolvidas nisso. É mais profundo e a gente precisa trabalhar isso. E para sua escola, para suas mentorias, o que é que você espera do futuro, assim, 2023, 2024? O que é que as pessoas podem esperar aí das novidades? Ou pode não dar spoiler? Ou pode dar spoiler? Eu posso dar um pouquinho de spoiler, assim, para as mães, cada vez mais esse trabalho de empoderar elas, né? Não só no online, eu tenho pensado cada vez mais no presencial, de juntar essas mulheres e também de apoiar elas nessas questões da rede de apoio, né? Tem um projeto aí para sair do forno. Delícia! Para realmente fazer matches, quem sabe a gente não consegue um Tinder das mães, né? Maravilhoso! Estão trabalhando
para que essas mães possam se conhecer, né? Para promover um primeiro contato. A gente, como eu falei aqui, rede de apoio criada é trabalho, gente. Você investimento de tempo, de comida, para chamar todo mundo. Mas é um investimento muito bom. Eu tenho, assim, experiências maravilhosas com as redes que eu teci, assim, pessoas que, se eu não tivesse colocado a minha energia, provavelmente a gente se conheceria, mas não seríamos amigas e tudo mais, e a família, né? Então, eu tenho redes, assim, pessoas que eu amo muito, que são como familiares, né? Em muitos momentos que eu tô com algum sufoco, eu ligo primeiro para essas pessoas antes de ligar para os meus pais, para minha irmã, por exemplo, que são pessoas que estão muito próximas ali de mim e também que são muito amigas, sabe? Tem alguns momentos, elas foram a minha rede prioritária e eu vejo isso com muita beleza. E eu vejo que eu preciso apoiar cada vez mais essas mulheres a fazerem esse movimento, a darem esses primeiros passos, sabe? Então, isso tá aí no forno para sair em breve. Muito legal. E para os profissionais, gente, ano que vem a gente quer retomar, né? Em 2019, a gente fez a Jornada de Profissionais da Parentalidade, um evento que rodou o Brasil. Nós fomos nas 5 regiões do país. Exatamente. E pro próximo ano, aí chegou 2020, a gente ia fazer. 2020 foi pandemia, né? Paramos. 2021 também a gente não conseguiu tocar. Esse ano a gente voltou com um evento presencial aqui em Brasília, né? Que é um evento que, inclusive, vai se tornar anual, que é o IPP Experience. Uau! Né? Então, ano que vem já tem data, já tá tudo certinho. Mas a gente também tá querendo voltar a rodar o Brasil pra gente levar essa mensagem da importância desses profissionais cuidarem também do emocional, né? O psicólogo, ele cuida do psicológico. Os demais profissionais, eles precisam cuidar do emocional, porque muitas vezes essa pessoa, antes de chegar no psicólogo, ela vai chegar no obstetra, na pediatra, na doula, na nutricionista, no fisioterapeuta, no fono, nos enfermeiros. Então, se essas pessoas não estiverem atentas, primeiro que elas, às vezes, não têm efetividade no trabalho delas, e não é porque elas não são boas no trabalho delas, é porque aquelas pessoas estão pedindo ajuda psicológica, estão precisando dessa ajuda psicológica para conseguirem evoluir em outras questões, né? E segundo, que elas não vão conseguir detectar, avaliar quando essa pessoa está precisando muitas vezes de um psiquiatra, do psicólogo em si, né? Então, a gente, ano que vem, retoma aí com esse projeto, com essa turnê da jornada, para a gente chegar cada vez mais nesses profissionais e mostrar que a gente precisa estudar, se embasar mais para conseguir trabalhar com esse público com seriedade, com ética, com responsabilidade. E é legal porque quando a gente está de fora, se a gente para, por exemplo, sou nutricionista, né? Na consulta, eu sei identificar um pouquinho e falar assim, não, essa ansiedade aqui é porque é da rotina e tal, essa daqui é muito mais profunda, eu não vou nem mexer nessa ferida que eu não sei tratar, porque eu não sou esse profissional, né? E a gente não invadir, porque eu vejo muito essa questão, né? Vou tratar você do seu emocional, assim, não vou tratar do seu emocional. Mas de saber identificar, porque muitas vezes a pessoa até sabe, mas ela escutando de uma outra pessoa, tem muitas vezes falando, não vou te atender mais, você vai no psicólogo, quando tiver o laudo, você traz que a gente vai fazendo em conjunto. Porque sozinha eu não vou te ajudar em nada, você vai ficar vindo à toa, né? E isso é muito importante a gente, né, ter esse respeito. E pra finalizar, uma frasezinha que você vê assim, essa frase me motiva, eu sempre falo, é a minha frase de xodó. Qual que seria? Pra poder ajudar essas mulheres, né, que estão em casa. Bom, eu acho que eu tenho algumas, né? Eu vou juntar duas. Sim. O primeiro é foco na solução. Não foca no problema, porque se você focar no problema, não tem solução no problema, né? Então, focar na solução. E segundo o não você já tem, né? Então, o máximo que vai acontecer se você abrir a boca e pedir ajuda é continuar com não. Pronto, acabou-se, né? Então, não tenham medo de receber não. Peçam ajuda, não fiquem segurando aí o pedido de ajuda, porque acha que o outro vai dizer não. Muitas vezes vai vir o sim. E às vezes é uma mãe que tá com a mesma dificuldade, ela tá precisando de achar uma pessoa que você também tá querendo ser. Exatamente. E se conecta, né? Dá um match, né? Então, que a gente saiba pedir ajuda e que fique tranquilo quando não vier também, porque faz parte, né? Talvez em um não hoje, mas em algum momento a pessoa te liga e fala, olha, hoje dá. Hoje você quer ajuda?
né? Então, que a gente saiba lidar com os nãos também, que isso também faz parte do nosso aprendizado de lidar com frustração, né? Se você não aprendeu na infância, tá na hora, né, tá gente? Tá na hora você aprender a ensinar pros filhos. Então, muito obrigada, Bianca, pela sua presença, por aceitar o convite de estar aqui no podcast, porque, assim, é algo, como a gente falou, é algo que desde que o mundo é mundo, né? Existe mãe, existe filho, Sim. E essa dor não é de agora. Eu acredito que lá na Idade Média tudo tinha essa dificuldade de querer fazer alguma coisa. Então, não de só trabalhar fora, mas tá cansada mesmo. Tem dia que eu tenho também a Thalita, que ela tem 2 anos e 6 meses. E aí eu falo assim, a minha bateria acabou, mas a dela não acabou. E Deus não fez um botão. O que eu faço agora? De desligar. O que eu vou fazer, né? Então, Deus me dá mais força aí. Porque realmente, às vezes, nossa energia tá um pouquinho mais pra baixo, né? Então, isso é muito importante e parabéns por você seguir essa sua dor, que hoje é uma transformação na vida de outras pessoas. E maravilhoso que vai estar no Brasil todo aí. Então, se você quer conhecer mais um pouquinho do trabalho da Bianca, siga aí Bianca_Amorim. E se inscreva lá na jornada de jornada mãe. Resgate da Mulher Além de Mãe. Resgate da mulher Além de Mãe, que tá lá no link da bio, né? Isso. Que eu já vi. Maravilhosa. Então se conecte, não se cobre tanto, mas também entenda como que você pode ser não só uma melhor mãe, que muito boa mãe você já é, mas melhor pra você também, né? Isso. Uma vez eu vi, pra finalizar, uma criança falando assim, eu não queria muito que a minha mãe fosse na reunião da escola. E aí, por quê? Um monte de mãe arrumada e a mãe chegava lá bagunçada. Então, assim, se muitas vezes você não quer aumentar a sua autoestima por causa de você mesmo, arrume pelo seu filho, pelo ter orgulho de você, né? Isso mesmo, Larissa. Fica aí a mensagem, gente. Faça o que seja pelos filhos, mas faça. Mas depois faça por você, mas comece pelo menos porque... dá o primeiro passo, né? Isso que é importante. Então, muito obrigada e muito sucesso. Obrigada. E eu quero estar vendo assim, o céu é o limite, não é o limite. Para todas nós. Gratidão aí pelo convite, viu? Obrigada, tchau. Tchau.